E também o quarto domingo, o culto da família. Então eu queria trazer uma palavra como base numa reflexão para todos aqueles que estão aqui. Está lá em Josué, no capítulo 24. Todos conhecem a história de Josué. Eu sempre falo que esse livro ele é muito lindo, essa história de Josué é muito linda. E aprendemos muito como jovem, que nós sabemos que Josué, como possui uma liderança, no dia de hoje para nós, ele é um jovem, né? Mas um jovem que foi ousado, não teve medo de desafios. Na verdade, teve sim. O coração na humanidade dele, de primeira mão, ficou preocupado, algo que é da natureza humana. Mas também fala muito em relação à família. O livro de Josué, no Josué, no capítulo 24, traz para nós um relato lindo e baseado para que venhamos trazer uma palavra no teu coração sobre família. Josué já está aí já? Josué 24, 15. Todos conhecem, né? Deixa eu descer. Esse agora eu vou descer. Não posso ficar subindo e descendo, não, viu? Mas fala sério porque é muito lindo. Vamos ler todos juntos? Josué 24, 15. Porém, se fores. Aí diz uma coisa, não está minha, não. Porém, se vós fores mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviu vossos pais, que estavam além do rio, ou se os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar junto essa parte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No 3. 1, 2, 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, foi lida a tua palavra. Obrigado, Senhor. Agora traga para nós todos entendimento daquilo pelo qual o Senhor ministrou e vai ministrar. Ministra, Senhor, no coração dos teus filhos. Traz, meu Deus, de acordo conforme a tua vontade, para que nós venhamos aprender. E que o Senhor venha falar para cada pai, cada mãe, cada filho que está neste lugar hoje. O Senhor venha falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amados, não ajuda muito, uma maravilha, mas também se tirar, já viu, né? Amados, o capítulo 24 de Josué é algo interessante, que fala uma visão, uma direção que aí o Senhor está dando através desse jovem chamado Josué. O capítulo de Josué 24, Deus, por meio de Josué, chama o povo a renovar a aliança, relembrando aquele povo a fidelidade divina da história, exigindo uma decisão firme. Então é isso que o capítulo de 24 de Josué relata para nós. Relata o Senhor trazendo a lembrança, através de Josué, sobre a renovação da aliança, porque até está dizendo que até então eles tinham, se era para renovar, isso quer dizer que eles haviam quebrado. E aí, Josué começa a falar, renovando a fidelidade da história, exigindo uma decisão, que é isso que o Senhor pede de nós todos os dias. Nós precisamos tomar uma decisão firme de servir ao Senhor, exclusivamente a Ele. Essa mensagem central, queridos, ela está querendo dizer, ela está falando sobre excluir os falsos deuses. É isso que Josué está falando para o povo. Olha, vocês precisam tomar uma decisão. Ou vocês vão continuar servindo a deuses estranhos, a deuses que não é o Deus dos nossos antepassados serviam, porque não dá. Seria no dia de hoje, eu chego com uma amiga e falo assim, olha, eu preciso tomar uma decisão. Eu estou andando com uma amiga, mas aí alguém vai me evangeliza e meu coração se deleita em querer aceitar o Senhor. Mas a minha amiga já nada aconteceu e ela não quer. Então, chega um ponto que eu falo assim, olha, eu preciso tomar uma decisão. Só que nessa decisão eu não quero tomar ela sozinha, mas eu quero falar com você. E aí? Você vai continuar da mesma forma que você está? No mundo? Perdendo tempo? Se prejudicando? Sendo mal falada? Sendo usada por Satanás para fazer todas as coisas que lá na frente você não vai se arrepender amargamente? Porque eu tomei a minha decisão. É isso que Josué está falando para aquele povo. Mas olha, nós precisamos decidir para onde isso. Que a gente precisa resolver. Não dá para continuar do
mesmo jeito, debaixo de maldição, porque Deus falou que iria nos abençoar e que nós precisaríamos. Por que ele fala isso no 24? Porque ele estava dizendo que o povo precisava se preparar para chegar até a terra prometida, porque daqui do 23 para trás, a história fala que Moisés já não estava mais junto com ele, já tinha morrido, e Josué assume a liderança. Então nós sabemos que no tempo de Moisés, que ele levou o povo, tirou do Egito, passou pelo deserto, infelizmente, por várias situações, ele não viu a terra prometida. Coube a Josué, escolhido por Deus para que continuasse a caminhada. Mas antes disso tudo, ele aprendeu com Moisés que Deus lhe ensinou. E ele tinha um coração focado à obra do Senhor. Era um menino criado, e eu falo preparado ali com Moisés, andava com Moisés e tinha intimidade com Deus. E ele sabia que aquele povo precisaria mudar para poder conseguir alcançar a terra prometida. Por quê? Que o Senhor fala com ele no versículo 24 em relação a que eles precisariam tomar uma decisão. Porque o Senhor está falando bem assim: olha, Josué, se esse povo continuar do mesmo jeito que estão, eles estão fadados a todos serem mortos. Porque a caminhada até a terra prometida, vocês vão enfrentar muitos reinos. Primeiro mais forte que eles enfrentaram que o obstáculo foi no Jericó. Então, Josué passa ali a mensagem, como o dia de hoje, eu já estou te passando a real. Aí você decide. Porque eu, Josué, já tomei a minha decisão. E a minha decisão, já tomei, que essa frase lindamente que ele termina o versículo 15 dizendo: sabe por quê, povo? Que eu e a minha casa servirei ao Senhor. O que ele está dizendo? Se vocês querem continuar aí presos, lá no passado, cativos, sofrendo, eu decidi que a minha casa, a minha família, a minha parentela não vai passar por isso. Então, o que eu quero dizer para você? O culto de família. Eu queria que você entendesse uma coisa: por que o Senhor falou com Josué e pediu para Josué estar passando essa mensagem para o povo? Porque você precisa entender uma coisa: a família é o projeto de Deus. Não é instituição humana, mas é divina, criada para ser uma base no amor, no refúgio e no suporte. Por isso que o Senhor fala isso com Josué. Entender que a família não foi feita por homem. O homem não criou a humanidade. Não foi o homem que criou a família. Não foi. Foi o Senhor. E ele teve um propósito no qual ele formou a família. Senão ele teria deixado da mesma forma que estava, somente Adão e Eva. Se a gente parar para analisar a história e a situação, já parou se parasse a lição em Adão e Eva, você estaria hoje aqui? Não. Por isso que o Senhor ama e vai amar sempre essa linda família. E é doce a boca do Senhor quando ele construiu a família. E é algo que ele não gosta. A maneira como o Senhor vê a família se destruindo, isso dói. Porque a família foi criada no coração do Senhor. Ela não foi criada por homem. O homem não chegou e falou bem assim: opa, criou-se a família. Não. Quando Adão constituiu a família, mas alguém assim o fez. Ele só seguiu aquilo que Deus já tinha determinado, que era a família. Então, como eu disse, a família, o propósito dela na terra, que foi colocada, porque ela não foi feita por homem, como criação de Deus. Ela tem como projeto de estabelecer na terra amor, refúgio e suporte. Infelizmente, famílias são destruídas porque elas não encontram isso. A gente já começa assim. Famílias estão sendo destruídas porque ao invés de seguir aquilo que Deus colocou para que ela seguisse, ela não consegue. Então o tema é avançando na família em 2026. Vou falar algo rápido para você. O desejo do coração. Tem aqui jovens que acabaram de casar, mas aqui também tem jovens que estão com projeto de casar, que estão namorando, e acredito eu que o namoro é para casamento, tudo direitinho no tempo do Senhor. Então já comece a aprender. Se você tem um projeto, então você entende que você está entrando para a família de Cristo, porque foi Ele que instituiu a família. Então o que você quer realmente que a sua família siga avançando, nós vamos conversar e falar juntos aqui. Primeiro ponto: desafio do avanço. Avançar na família não significa ter uma família perfeita, não, queridos. Mas uma família que, mesmo em meio às crises, escolhe confiar e servir Deus. Você entendeu isso? Você entendeu que Deus ele não está exigindo de você uma família perfeita? Você entende isso? Diz amém. Por que eu estou falando isso? Porque fala: poxa, pastor, então eu estou como que vou
não sei o que eu vou fazer, porque a minha família, só Deus mesmo. Eu já errei, mas é por isso que eu começo dizendo, Deus não está falando que você tem que ter a sua família perfeita. Vai ter erros, vai ter coisa que vai desagradar, tanto esposo, marido, filha, vai desagradar, mas o que o Senhor vai querer dizer para você e para mim essa noite é a forma de como nós vamos conduzir a situação. Por quê, pastora? Porque não é na primeira crise, no primeiro probleminha que acontece, eu vou logo acabar com a minha família. Ah não, hoje eu decidi que eu estou acabando com a minha família, que a partir de agora em diante, eu estou lutando. Porque, queridos, a gente precisa lutar. Agora eu quero que você também entenda que nós não somos responsáveis quando alguém não quer lutar por ela. Porque a família é projeto de Deus. Mas para ser projeto de Deus, nós precisamos entender que o marido e a esposa precisa lutar junto, precisa querer, porque como o Senhor nos ensina, Ele não obriga ninguém a nada, não é por força nem violência. Quando tem pessoas que quando chegam ao ponto de querer destruir o casamento dele, é porque ele já está decidido. Infelizmente, é triste. A gente vai atrás, mas qual é o papel da igreja? É ir atrás da pessoa, mostrar para ela, não é por aí, vamos ver. Não, você já tentou? Você já tentou? Continua tentando de novo. Vai buscar no Senhor, mas infelizmente, nós conhecemos mesmo muitos, que uma parte da família resolveu desistir. Aí nós não podemos culpar o restante, porque seria injusto também. Porque se a mulher ou vice-versa está lutando, mas uma parte não quer, só entregar na mão do Senhor. Mas isso não quer dizer que a família acabou. A família precisa continuar entendendo que a família é projeto de Deus. E ela está para ir para isso, que ainda que meio às crises e às guerras, ela precisa confiar no Deus que ela serve, para confiar em Deus. E avançar no objetivo. É sair da estagnação, sabe, dos conflitos constantes. A gente tem que sair, a pessoa fica estagnada naquilo ali. Sabe? Ela não vê que tem algo acontecendo, ela para ali, ela fica paralisada, então ela não consegue, ela fica estagnada naquele momento ali que parece que ela não consegue ir para lugar nenhum. Ela precisa entender que ela precisa sair daquela situação e tomar uma direção. Ela precisa entender que ela precisa focar a visão dela para o alvo, que ela precisa avançar. E 26 é para avançarmos, e vamos avançar em nome de Jesus. Então, porque estagnado, sabe, nos conflitos constantes, para um lar de paz, aonde Deus é o centro. Então nós precisamos resolver os nossos conflitos, não ficar estagnado, para a gente poder correr, consistir para um lar de paz, sendo que Deus é o centro dele. E isso, amados, não vai acontecer por causa dos líderes, não. Isso só vai acontecer se você tomar uma posição, uma postura. Se você decidir, hoje eu decido que meu lar é um lar de paz. Hoje eu decido que eu não vou ficar estagnado. Porque Satanás, ele sempre vai dar um jeito de fazer isso. E o que ele vai colocar no teu coração, desiste disso. Mas você precisa entender. A gente fala bem assim, poxa, mas a salvação é individual. A gente sabe que a salvação é individual. Ninguém vai arrastar ninguém para lugar nenhum. Mas cabe a nós, como cristãos, como servos, falar da palavra. Dizer, olha só, sabe que ele toma essa decisão. Saiba que ela não está agradando ao Senhor. Você quer insistir, toma ela. Mas você precisa saber que você está colocando a sua salvação por isso. A gente precisa ser objetivo na situação. A gente precisa lutar pela nossa família. A gente precisa avançar dentro da nossa casa. Infelizmente, queridos, pessoas estão paralisadas, estagnadas dentro dos seus lares. Elas estão de uma forma que elas não conseguem mover nem para a esquerda nem para a direita, pois o medo assola. E a pior coisa que pode acontecer nas nossas vidas é o medo nos paralisar. E avançando na família também, queremos falar um pouquinho sobre alicerce. Mudando o alicerce, servindo ao Senhor juntos. Não tem como mudarmos o alicerce dentro da nossa casa, trazer nenhuma mudança, nem avançar, se eu ando sozinho. Se eu puxo para um lado e a minha família, marido, filho, está puxando para o outro. Você pode ter certeza que está afadado a não dar nada certo. Porque para isso dar certo, precisamos andar os dois juntos, lado a lado, conversando e falando, olha, eu te entendo, mas vamos sentar e conversar, tentar resolver? Vamos buscar formas para resolver a situação? Porque nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Porque não dá para a gente, nosso lar, ficar do jeito que está. Avançar exige uma base sólida. Se o alicerce for egoísta, a família vai à ruína. Você sabia
que se o avançar não for um avançar sólido, com firmeza, assim como Josué tomou essa atitude, se vocês querem ficar da mesma forma que vocês estão, fiquem, pois eu decidi que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, se vocês querem ficar desse jeito, aí é aquilo, né? Vamos pagar para crer, para acreditar, para ver o que vai acontecer. Então nós precisamos, porque quando a gente não faz isso, a nossa base, sabe, nosso alicerce, se ele for um alicerce egoísta, aonde fala bem assim, deixa eu fazer o que quiser, não quer ir, não vai, não quer falar, não fala, quer ficar desse jeito, fica. Amado, a gente chama isso dentro da família egoísmo, porque a família, Deus não fez a família para andar só, para isso que ele colocou o Senhor, o cabeça, o sacerdote dentro do lar. Sacerdote dentro do lar, tem sacerdotes aqui. Deus não botou uma família em tuas mãos para que a família ande sozinha. E a mulher, ela não vai tomar esse espaço que não é dela. Não é ela que vai conduzir a família. Você vai sempre ouvir a gente falar isso aqui no altar. Deus não deu direção do lar para a mulher, deu para o homem. Então é você que precisa conduzir a sua família e tomar a decisão como Josué tomou. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Ali você vê um líder falando. Um líder que foi chamado e escolhido pelo Senhor. Ei, tem líder escolhido nessa igreja? Tem homens e mulheres que foram escolhidas pelo Senhor, amém? Você foi chamado, então bota no teu coração. Você é homem, você é um líder da tua casa. Sozinho você não vai conseguir andar. Você vai andar 2, 3 palmos e não vai conseguir, porque você precisa da companheira ali do lado, precisa conversar, precisa resolver algumas coisas. E sozinhos, não é? Você não vai conseguir resistir por muito tempo. O alicerce não vai aumentar. Porque ninguém constrói uma casa de cima para baixo, é de baixo para cima. Eu estou errada? Assim é a família, amados. A família ela precisa ser construída lá no alicerce. No alicerce o Senhor falou que, no caso, precisa ser firmado, precisa ser totalmente analisado. O que é analisar? Não, isso aqui não está muito certo, não. Ficar tacando só areia aqui, em vez de cimento, aquela coisa toda, isso vai dar BO. Então não pode mexer nisso daqui, vamos fazer. Não, mas assim é melhor porque é mais barato, né? Se colocar vai ficar caro. Mas eu quero dizer para você que vai ficar caro depois para sua família. E muito caro. Dentro da família não tem jogo com o Senhor, não. Senhor, deixa eu colocar só areia e só um pouquinho disso. Não tem jogo com Deus. Em relação à família, não. Esse ensino, não. Precisamos sentar e falar. Se um está querendo de uma forma que vê que vai levar para o caminho da destruição, epa, volta aqui. Vamos sentar e conversar de novo. Não vai dar certo, não. Aí na hora a gente sabe que vai dar aquela explosão, mas depois espera a tempestade acalmar. Aí volta-se lá novamente e começa a conversar de novo. Foi para isso que o Senhor construiu a família, para avançar junto. E avançarmos na família, outra coisa, compromisso que Josué teve aqui. Quando ele fala, eu e minha casa, ele está dizendo, olha, nós vemos ali um líder tomando uma decisão. Essa decisão influenciou ou influencia a casa, o lar, a família. O avanço começa quando o líder decide servir e instruir sua família na palavra de Deus. Quando o líder toma essa decisão, ele influencia. Mais uma vez eu falo, para você casar de novo, né? Para você que está almejando casamento, pense bem atenção no que está sendo falado aqui. Não comece de qualquer jeito. Faça tudo certinho. Ainda que tenha que voltar lá atrás e começar lá de baixo, bonitinho, para certo, tudo certinho. Aí sim começa, né? Levantar as paredes. E aí vai indo até chegar em cima. Porque essa coisa de começar de cima para baixo é facilitar. Deus, com família, casamento, Deus não faz nada para facilitar dessa forma, não. Ele quer que tudo fique certinho. Ele quer que tudo ande na linha. Ele quer que cada um se coloque no seu lugar. Um lar harmonioso, cada um tem que saber a sua função. Saber o homem, que a mulher é submissa, mas não vai ficar debaixo do seu pé fazendo o que você quer, não é isso, submissão. E saber da mulher também que ela não tem que ser o espinho lá na carne do povo marido, não ficar ali o tempo todo, não. Casamento, gente, é uma coisa linda, família é a coisa mais linda. Porque a Bíblia diz que o Senhor fala, que é como ele fez todas as coisas, quando ele fez o homem, ele fala que é bom, que ele gostou do que ele fez. A mesma coisa há com a família. Então nós precisamos entender, igreja, você que está aqui essa noite, que o Senhor te trouxe aqui foi para ouvir isso. Há tempo, não acabou não. A sua família não está destruída não, o Senhor está dizendo para você. Se tem alguém dentro da tua casa que ainda quer lutar, faça.
Faça, volte, converse com ela, com ele. É como eu falei, agora se ele já falou que não quer mais de jeito nenhum, não tem jeito, aí realmente é ele Deus, entrega na mão de Deus. Mas não deixe você de lutar, de continuar orando na sua casa, de continuar crendo que o Senhor pode restaurar, porque Ele é Deus de restauração. E assim Josué, por isso essa fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele passa uma mensagem para o mundo espiritual dizendo, ali, sabe, dizendo que ele, como líder, ele precisava decidir firme, porque ele não estaria só conduzindo a família dele, ali ele estava responsável pelo povo, por uma nação, e ele precisava ser firme. E se ele não fosse firme, ele sendo firme, amado, se você for ler a história, você vê que deu muito B.O. Olha que Deus ficava ali, tadinho de Josué. E você acha que é diferente no dia de hoje? Não é, porque nós somos famílias, tanto de sangue quanto no espiritual. E seguindo, nós precisamos aprender em relação a avançar para poder ajudar a família, no temor. Mas no temor a quem? Ao pastor? Não, no temor ao Senhor. Isso é a base da sua família. Uma família que construída no temor de Deus, você pode ter certeza, querido, que não vai dar B.O. E se der, vai ser uma coisinha tão boa que você não vai perceber. Vai ser uma coisinha que não vai durar uma semana, um mês. Gente, tem dentro de família, toda vez que eu falo isso, chega a me arde, assim, me dói na carne. Saber que dentro de família tem filhos que não estão falando com o pai. Eu espero que já tenha até feito as pazes. Filho que não fala, mãe que não fala, na verdade é sempre os filhos que querem falar com os pais, né? Não sei por quê. E assim vai. Amados, isso está errado, isso não pode. Você acha que Deus está aplaudindo isso lá no céu? Aí, a pessoinha vai lá, dobra o joelho e vai, Senhor, me abençoa. Ah, Deus quer aquela faculdade. Senhor, estou de olho naquele casamento. Aí o Senhor está ouvindo. Aí ela está falando, ele está falando, o pai falando, aí aquela porta de emprego, aquele carro. Aí o Senhor vem e fala assim, isso é eu dizendo, né? Aí eu falo bem assim. Aí, você está lá de mal com sua mulher. Aí, seus filhos nem olham direito na cara do outro. Aí você vem aqui, seu joelho, pede para mim fazer acontecer na sua vida. Queridos, sua oração, com toda certeza, está dizendo na palavra, ela não passa do teto. Isso é para liderança, para pastor, para marido, pai, família, para todos nós. Não se engane, ela não sai do teto. Porque a Bíblia fala que antes de orarmos, ajoelharmos, precisamos fazer as pazes com aquele que está ali. O Senhor fala que nós temos que orar até pelo aquele que se diz nosso inimigo. Eu espero que eles não tenham inimigo. Nós precisamos fazer. Ele está dizendo o quê? Desse jeito, você quer que aconteça? Dá um palmo para você conseguir. Mas você precisa descer do seu pedestal e lá onde você precisa ir, se conserte. Peça perdão. Mulher, pede perdão para o seu marido. Homem, pede perdão para sua esposa. Filho, não continue nessa coisa. A Bíblia diz que o sol não pode se pôr sobre a cabeça de ninguém com ira, com mágoa no coração. Olha, o Senhor está voltando para buscar uma noiva que estaria adornada pelo Espírito, avançando, buscando no Senhor, temor do Senhor. Uma família que avança é aquela que teme ao Senhor, ainda e anda nos seus caminhos, tornando-se um lar abençoado. Esse é aquele que teme ao Senhor, não tem como dar erro, não. Vai conseguir andar, alcançando tudo aquilo que precisa. Será um lar abençoado, porque é um lar que teme ao Senhor. É um lar que entende que na minha casa quem manda é Deus. Na minha casa não entra qualquer um dando pitaco aí, não. Minha casa, Satanás não faz o que ele quer, não. Porque aqui tem ordem. Está sob nova direção. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E essa nova direção que seja nova mesmo. E ele pode, tá? Quando você chega na sua casa, a partir de hoje, está sob nova direção. Até aquele filme mesmo, Quarto de Guerra, né? Aquela parte linda, que ela vai lá na porta e que ela fala para Satanás pegar a mala dela e declara. Depois você fala assim, olha ainda, não cabe não, volta aqui de novo. Esta casa está sob nova direção. Aí você pode ir embora. E é lindo. Você assistir de novo. Ela está dizendo o que aqui? Olha, até ontem, Satanás estava querendo destruir meu casamento, tinha aí a Jezabel querendo levar meu marido, já não tinha mais nada, eu já ficava triste, não cuidava dos meus filhos. Por quê? Porque eu não conhecia. A partir do momento que me apresentaram ele, agora eu digo, a minha casa está sob nova direção. Então fale isso na tua casa,
Fala, Senhor, o Senhor é o Deus da minha casa. Além do temor do Senhor, tem a palavra de Deus. Ela tem que estar no centro. A transformação da família começa com a habitação de Jesus no lar. A obediência aos seus ensinamentos. Olha que coisa linda. Acabei de falar sobre nova direção. Tem que estar. Ele tem que habitar nesse lar. Quando você vê um lar aí que você chega, até mesmo quando você chega, você fala assim, meu Deus, o que acontece? Se você chegar em algum lar que você entra, você chega a se arrepiar. Alguém já teve essa sensação? E começa uma agitação de cama, que você fala bem assim, minha querida, eu volto outro dia, você não consegue nem ficar ali naquela casa. Sabe por quê? Porque você tem percepção e percebe que algo está errado ali. No momento que você entra, você percebe, meu Deus, esse casamento não está bem. Jesus, essa criança, meu Deus do céu. Aí do nada a mãe começa a xingar o nome do bonito para dentro de casa. Aí não tem condição. Se a sua casa tem que estar sob nova direção, a direção de quem? Você precisa escolher. Não dá para ficar não, dois senhores, o Senhor não, ele não aceita não. Ou é Deus, ou é Baal, ou é Deus ou o diabo. Nós precisamos decidir. Agora, se não vai ficar no meio termo dentro da nossa casa, não brinca no meio termo da sua casa, não, que uma hora quando você perceber, você já está sem casa, sem família, sem marido, sem nada. Então nós precisamos dizer, a minha casa está sob nova direção, e essa direção é do meu Senhor e ninguém tira ele daqui. E outra, tá? Se você chamar ele é ali, habitar na tua casa, você pode ter certeza que coisas irão mudar, o ensinamento vai mudar, a postura vai mudar, será um filho e mulheres e marido obediente à palavra do Senhor. Eles vão se comunicar, vai haver ali uma comunicação linda entre eles vão se comunicar no olho, no olhar. O filho vai chegar na igreja, ele já sabe a postura, porque ele se comunica com o pai e com a mãe, só no olhar. Amado, isso é lindo. A mãe não vem para a igreja já morrendo de medo, de meu Deus, não chama a atenção do meu filho, eu não vou para na igreja. Ai, Jesus, o que houve? Não. Uma casa sob nova direção, o Senhor habitando nela, todas as coisas acontecem. Principalmente a palavra que te traz ensinamento, que te conduz como criar teu filho, que fala para você como é que você tem que conduzir sua esposa. Que fala, não deixa ela sozinha, percebe que ela não está bem, não fica fingindo que está bem, a mulher está ali quase morrendo, o homem está fingindo que não está bem. Não vou mexer não, pastor. Não deixa com a minha mulher não, porque ó ali, mexe não, que se mexer, meu Deus, o dragão vai aparecer. Às vezes fala da gente desse jeito. Tem homem que fala isso, amados. E na verdade a mulher só precisa que o homem vá lá e fala, amor, eu estou aqui. O que está acontecendo? Por que você quase me mordeu quando eu falei com você? Por que quase pisou no meu pé, quase jogou a panela na minha cabeça? Quero te dizer uma coisa, mulher não joga a panela na cabeça do marido se não acontecer alguma coisa não, tá? Quero ali defender as mulheres. Quando a gente está estressada demais, panela voa tudo. Mas procurem antes, se a casa está sob nova direção, fala, epa, não vou fugir dela não. Os homens falam bem assim, ei, fugir da aparência do mal, não, faz isso não. Fala isso, vocês já ouviram isso, mulher? Maioria, foge da aparência do mal, que a coisa está fugida, não. Não tem que fugir da aparência do mal, não, gente. A mulher é o bem. Fala que a mulher é a aparência do mal. Mas também, se ela está nessa situação ali, alguma coisa está acontecendo, né, marido? E vice-versa, tá? Quando o homem chegar, que ele não quer muito papo, que ele entrou para dentro do quarto dele e tudo mais, chega com calma. Não vai logo, o que aconteceu que você passou? Me deu um beijo. O que houve lá no seu trabalho? Aposto que o chefe fez isso, você está descontando ele com isso? Não. Deixa ele entrar no quarto. Se ele quiser te procurar com colinho, se bem que faz tempo que não tem colinho, né? Já vou ter cobrado as coisas do colinho, né? Tem que consertar aí essa atitude no altar. Mas a gente vai consertar. Mudei a posição da poltrona e ele está, a poltrona não está boa aqui não, hein? Botei o sofá menor e eu sento lá e fico. Ele no grandão, dá uma colinha para as coisas que chegando do trabalho, isso é bom. Tem uma amiga que ela fala, pastor, essa coisa do colinho do meu marido, lá no curso de cura. Pastora chegou me abraçando e falou, o que eu fiz, menina? Eu falei uma coisa e ela levou para cá o casamento dela, ela chegou me abraçando assim, pastor, como se funciona? Se desarma o homem. Sim, não é que questão de desarmar, é questão de que ele só precisa disso. Aí depois ele vai falar. Depois ele vai dizer, ou às vezes ele quer te poupar. E às vezes a gente já chega com força do marido. Lá sobre nova direção, o Senhor te orienta a não fazer isso. Para que seu casamento dure. Pega aí, viu? O casal vai casar, o casal que já está casado de novinho, recebe aí.
Família avançando no Senhor. Falei até aqui, né? Temor, a palavra, processo, cultivando lá no amor e na restauração. Amor e respeito mútuo. Marido e a mulher devem basear seu relacionamento na dedicação, no amor e no respeito. Criando um ambiente de confiança. É isso que você precisa e que eu preciso. Você precisa que haja amor nesse casamento, nessa família, e ali nós vamos criar um ambiente de segurança. E quando há esse ambiente de segurança, não tem como um se calar com o outro, não. Eu confio no meu marido, eu sei que eu posso me abrir, eu sei que eu posso falar com ele. Eu sei que eu posso dizer como eu estou me sentindo e ele vai me entender. Eu sei que eu posso dizer que eu não estou bem, ou ele vai perceber que eu não quero falar naquele momento, e vice-versa. Então tem que haver esse cultivar. Um lar sob nova direção é um lar que cultiva esse amor e respeito. É um lar que cultiva buscar a presença de Deus para este lar. E aí o Senhor vai firmando, vai fortalecendo esse amor e esse respeito mútuo entre eles. E assim os filhos crescem aprendendo. Um lar que avança tem criação, um propósito. Sabe? Criação com propósito aí aos pais. Não, primeiro, isso é muito sério. Presta atenção nisso, olha. A criação com propósito. Pais, vocês são como jardineiro de alma. Eu achei linda essa fala. Como jardineiro de alma. Com a missão de semear a verdade, regar a identidade, proteger o destino dos filhos, educando-os na doutrina do Senhor. Olha que coisa linda. Pais, vocês são jardineiros de alma. Quem são essas almas? Seus filhos. Vocês precisam cultivar isso neles. Vocês precisam continuar semeando o que? Com verdade. Um lar onde o homem mente e a mulher mente o tempo todo. E eu vou querer, bonitos, que meu filho não minta. Eu vou querer que ele não conte uma mentirinha. Alguém fala, onde que ele aprendeu? Aprendeu porque viu alguém, os pais, alguém contou uma mentirinha. Ou alguém, e que é pior, né? Como já foi até testemunhado isso aqui, pediu, falou, e depois o filho chegou lá, o neto falou assim, você mentiu. E aí, onde é que vai sua cara? O papai do céu lá em cima perguntando, e aí filho, vai lá responder, e aí, o que você vai fazer com seu filho agora? Você vai cobrar dele que ele não minta? Vocês são semeadores dos seus filhos. A identidade deles tem que crescer certa. A identidade de quem eles são. A menina precisa crescer com a identidade de menino, menino de menino, porque quem vai apresentar isso para eles são vocês pais, não é a mãe. Mais uma vez eu digo, reforce a identidade dos filhos, tanto o homem quanto a mulher, não é a esposa, é o esposo. Pastor, mas para a mulher também? Para a mulher também. Eu me enganei muitos anos achando que a mulher, eu que tinha que ficar, minha filha, vem cá para cá. Não, também é o homem, é o pai. Porque é a força que eu vou do lar, é a proteção, é a certeza, é a firmeza. A menina tem que crescer com a certeza e com a firmeza de que ela é amada pelo pai. Então nada vai enganar ela. Ela tem que crescer sabendo que ela não precisa buscar amor fora de hora em lugar nenhum, porque ela é amada pelo pai. Ele ensina, ele proporcionou essa identidade de filha nela. Então ela não tem necessidade nenhuma. Nós precisamos entender isso. Mulheres, meninas, buscam muitas identidades lá fora, porque muitas, infelizmente, o pai não soube forjar essa identidade. E está dizendo aqui, você é um jardineiro, semeador. Seus filhos são sementes que precisam crescer corretamente. E quando vê que está murchando, você, por acaso, você vai lá no jardim, você coloca a semente, você rega e depois você vai embora. O que vai acontecer? Ela vai morrer se você não voltar lá e mais uma vez jogar água. Dá o alimento necessário para a terra, para ela ficar linda, viçosa. Isso é o que acontece com nossos filhos. Se eu não criasse meu filho, Satanás ia preparar alguém para criá-los. E ele está fazendo isso com muitas famílias. Então eu te digo, não permita que ele crie seus filhos, porque vai dar o que não presta, vai dar B.O. Porque ele vai criar os seus filhos para destruir a sua família. Como assim, pastora? Porque um dia seu filho vai chegar dentro de casa, batendo no peito que ele é o tal, que ele é maior de idade, ele faz, acontece, ele vai te bater, vai fazer acontecer. Daqui a pouco você vai estar visitando o seu filho na cadeia, mas a culpa é de quem? Me desculpe em falar, mas a culpa são nossas, que somos os pais. Nós somos responsáveis lá na infância. Depois que ele se tornou adulto é mais complicado, mas lá na infância nós precisamos estar restaurando todas as regras dali.
já começar a ver. Começa a jogar que dá tempo ainda. Receber, para botar isso aqui. Ai, quita o celular. Nada de quita o celular. Porque ele cresce sabendo aí, só vou fazer uma chantagem com minha mãe, com meu pai, ela vai me dar um celular, vai me dar dinheiro para você. Não, filho não deve ganhar amor de pai e mãe fazendo pitinha, pirracinha, não. Você tem que ser ali, sabe? Aquele que está ali da casa, não, filho, não é assim. Eu não vou te dar isso aqui agora porque você está agindo com pirraça. Ensina para ela por que ela não está recebendo, por que ele não está recebendo. E para a gente continuar no avançar na família, tem que haver perdão e recomeço. A família, é na família que se aprende a amar e perdoar e recomeçar, superando imperfeições e diferenças. É dentro do lar, queridos, que o seu filho vai aprender a perdoar e amar. Ele não vai chegar e falar, eu perdoo fulana, se ele nunca ouviu isso dentro da casa. Se ele cresceu aprendendo lá, alguém pensa assim, nossa, eu odeio seu não sei quem. Nossa, você quer saber, não vou levar de fulano não, porque eu odeio seu tio. Nossa, eu não vou ali, nossa, eu odeio a sogra, sogra odeia. E acontece, tá no dia de hoje, não vou lá não, porque eu odeio meu ex-marido, eu odeio não sei o que lá, eu odeio para o seu filho vai crescer aprendendo a palavra odiar. Ela não está aqui, mas na verdade a família precisa, é o lugar onde ela precisa aprender a perdoar, para que ela avance, quebrando as correntes. Desafio do avançar. Avançar na família não significa ter uma família perfeita. Eu odeio ela comentou, perdão, vou ver, eu não. Perdão e recomeço, como eu falei. E por último, a gente precisa entender que a gente precisa fazer. A gente precisa criar algumas ações, alguns passos para a gente avançar na nossa família. Nós precisamos entender que a gente precisa fazer o ordinário para que Deus faça o extraordinário. Você precisa fazer aquilo que é ordinário, que é simples, que é fácil, e Deus vem entrando no extraordinário. A família abençoada é uma família que é construída ali no alicerce, como eu falei. É uma família firme, é uma família que sabe que por mais que ela venha passar qualquer situação, mas aí a pessoa sabe, olha, conta comigo, esposa, conta comigo, os filhos podem contar com o pai. É uma família que é forte na oração, é uma família dedicada, é uma família que sabe que ela precisa buscar tempo de qualidade. É uma família que está preparada para aquilo que vier e saber que é uma família que fala assim, olha, marido, você não está só. Houve desemprego na nossa família. Marido, não se preocupa, vamos botar o nosso joelho, vamos orar ao Senhor. E olha, esposo, de repente o Senhor te tirou desse trabalho porque Ele tem algo melhor para você. Ele está abrindo uma porta melhor. Ao invés de, aposto porque estava lá, né? Aposto que não chegou para fazer hora extra, eu não quis fazer. Aposto que chegou atrasado, por isso que perdeu o emprego. Tem certeza que é um tal de apóstolo. E não procurou saber do marido, às vezes o próprio marido não fez nada. Só estavam mandando algumas pessoas embora, como é que fala? Acabou o contrato, algo parecido assim, né? E prove que o marido foi. Mas aí o que a mulher, como sabe, dentro do lar? O marido vai contar? Acalma o furor, mulher, conta a situação. Porque se não acalmar o furor, o marido não vai contar. E se contou, amado, eu tenho fé que o Senhor vai abrir uma porta nova para você. Às vezes, amado, é uma porta fechada, uma porta de um livramento. E nem tanto eu estou insistindo. Você nunca aprendeu que quando Deus tira uma coisa, é bom de não insistir nela? Porque Ele está te dando um livramento ou algo parecido, e a gente quer persistir? Precisa também analisar e buscar isso com o Senhor. E para terminar, eu quero já que você já vai ficando de pé. O departamento já vem aqui em nome de Jesus. Aleluia. Então nós precisamos entender isso, que esses passam nossas famílias. Nós precisamos continuar avançando, sabendo que quando a minha casa está sob nova direção, o Senhor está no controle dela. Eu sei que vai ter tempo de oração, vai ter tempo de qualidade. A gente sabe que no dia de hoje, para superar a correria de hoje, está complicado por causa da tecnologia, mas nós precisamos priorizar o diálogo em família. Hoje em dia, amado, sabe como é que pais estão se comunicando com os filhos? O filho está lá no quarto, a mãe, o pai está na sala e o pai está na cozinha. Aí, responde, mãe, pois é, filho, vamos almoçar na mesa. Mãe, já vou descer. A tecnologia está levando a este nível, que as pessoas perderam a direção. Ela já não consegue mais uma mesa, a mesa posta.
A mesa posta é lugar de falar, é lugar de olho no olho, é lugar de abrir o coração. A mesa é lugar de desabafo. A mesa é o lugar onde o pai olha para o filho e fala: filho, você está diferente, o que houve, meu filho? Filho, você está com o olho roxo, o que aconteceu? Quantos filhos já entrou de olho roxo em casa, aí o pai e a mãe nem perceberam? Depois que já trata bem, fala: filho, que mantinha isso aqui? Ué, mãe, agora já cicatrizou? Mas na mesa, sabe, priorizar esse tempo com a sua família. Deixa eu falar para você, olha, depois do Senhor, nada é mais importante que o próprio Deus que a sua família. Nada é mais importante. Nada. Ela, Deus e a sua família. Não adianta você crescer em todas as áreas, ter dinheiro, ter tudo, mas o pastor sempre fala isso. E quando chegar diante do Senhor, fala: cadê a sua família? Aí só falta responder: a família que tu me destes. Igual Adão fez, né? Senhor, a mulher que tu me destes. Poderia simplesmente falar bem assim: Senhor, a culpa foi minha. Porque afinal, quem era o sacerdote? Era Eva? Era Adão. Mas é fácil eu chegar e jogar na cara do meu marido para Deus: ah, Senhor, o marido não me deu, eu estou aguentando ele não. Estou quase pedindo arrego, porque está difícil. Deus não vai receber essas orações. E hoje eu queria que você saísse daqui entendendo que não adianta você fazer esse tipo de oração: Senhor, não aguento mais a minha esposa. Ah, Senhor, meus filhos, só Jesus, só Ele mesmo. A palavra, o final está certo, só Jesus. Mas a expressão eu não aguento mais, ei, tira da tua boca. Procura analisar a sua família. A partir de hoje você vai chegar em casa e analisar. Você que está andando, fazendo tudo aí direitinho, o Senhor está falando com você, eu falo para você: glória a Deus, só melhore. Só melhore. Avançar na família é entender que ela é uma missão para a vida toda. Aleluia. Entenda, a família, ela é uma missão para a vida toda. Até o Senhor venha, a sua família, o Senhor vai requerer ela de você. Porque é para a vida toda, independente dos desafios atuais. E nós sabemos que tem sido desafios grandes, amados. E não tem sido poucos não, o desafio que está levando a família à destruição tem sido muito grande. Mas eu quero que você saiba que o Deus que você serve é maior do que qualquer desafio, do que qualquer tecnologia, de qualquer situação que o mundo está oferecendo. Você tem que entender que a sua família é prioridade na sua vida, que a sua família ela não pode andar sozinha. Ei, pai, se eu perguntar para você hoje, acho que já te perguntaram, como é que está a sua família? Como é que está a sua esposa? Como é que está o seu filho? Você vai dizer: bem, obrigado? Bem, graças a Deus? Mas também quero falar para você, se você está lutando sozinho, o que eu tenho para dizer para você no Espírito: continue avançando, não desista. Porque pode ter certeza que através do teu joelho dobrado, uma oração a sua família virá para a casa do Senhor, virá está o Senhor. Alguém precisa buscar. Porque se todos nós baixarmos a guarda, né, ou se nós entregarmos, quem vai lutar? Quem vai buscar por nós? Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós somos do culto da família. Se tem aí, fique perto aí da sua esposa. Seus filhos estão aí, segure aí na mão dessas crianças, coloque aí pertinho de você.